Olha aí, mulher. Chegou, maravilhosa. E, ó, eu já quero começar dizendo que quando eu vi o tema, eu fiquei logo assim, né, curiosa. Porque me chamou a atenção, porque é algo que eu nunca ouvi falar. Mas aí quando você vê os sintomas, aí você entende a quantidade de pessoas que reclamam dos tais sintomas, né? Síndrome do túnel do carpo. Olha só, vocês sabem o que é isso aí em casa? Inclusive, para falar um pouco mais, temos convidado especial hoje. Temos convidado, gente, muito boa tarde para todos. E é isso, o quadro Saúde, como sempre, traz um tema importante, né, do seu interesse, e hoje não é diferente. O Saúde traz o Dr. Igor Rabelo, que é especialista em cirurgia da mão, microcirurgia, faz parte do plano de saúde Best Senior, que cuida da sua saúde, que tem 44+, para falar desse assunto que a Fernanda começou aqui, iniciou, que é o túnel do carpo, não é? E aí, às vezes, você não ouviu falar, ou então não conhece, mas pelos sinais, pelos sintomas, eu tenho certeza que você vai identificar, ou que você mesmo tem, ou que já viu alguém, não é? Então, para isso, a gente vai trazer aqui o nosso convidado, o Dr. Igor, pode entrar, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Doutor, túnel do carpo, não é? A gente nunca tem dificuldade, às vezes, assim, com o nome túnel do carpo, síndrome, o que é isso? Então, fala um pouco assim pra gente. É comum, mais mulheres em homens? Explica pra gente o que é, qual é a causa. Tudo bem, boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer por estar aqui presente com vocês nessa tarde maravilhosa para abordar, como você bem falou, né, um assunto bem comum, mas que muita gente não sabe, até saber os sintomas que tem, né? Então, assim, essa imagem ilustrativa eu acho bem interessante, a gente está mostrando ali na TV era passada, mas assim, aí existe a parte do túnel do carpo. Por que é chamado de túnel do carpo? Porque esses ossos que passam esse nervo, que é o nervo mediano, na topografia desses ossos, são os ossos do carpo. Então, se você for ver, aquele nervinho ali amarelo é o nervo mediano. Esse nervo, ele é formado, oriundo de raízes que vêm do nosso pescoço, da região cervical. Até chegar lá no punho, ele percorre todo esse caminho. E quando chega ali, você vê essa liga ali, essa faixa em cima, é o ligamento, chama ligamento transverso do carpo. Embaixo são os ossos do carpo. Então ele costuma fazer um túnel, né? Esse é o túnel do carpo. E quando a gente está apertando, ou seja, ou o nervo está inflamado, que ele está demasiado, por as causas que nós vamos conversar, ou existe uma compressão extrínseca em cima desse nervo, você sente os sintomas, né? Que é como, eu costumo falar que é como se fosse uma mangueira que estivesse irrigando o jardim e você acotovelasse, você pressionasse aquela mangueira, deixa de sair água para poder estar irrigando o jardim. Então, da mesma forma, o nervo é como se fosse um cabo elétrico, um cabo de energia que tem no meio da rua. E aquele cabo, ele começa a ficar pressionado. Então, em vez de dar choque, como se fica aquela televisão, às vezes falhando, no caso, ele começa a alterar a mensagem para os dedos. E esse nervo, ele alimenta principalmente o polegar, o dedo indicador, o terceiro dedo, que é o dedo do meio, e o dedo anelar. E naquela parte mais radial. Então a pessoa sente dor, dormência, formigamento, chega a perder força. De noite, às vezes, fica com a mão dormente, que você fica balançando porque ela está queimando. Não sei se você já dormiu por cima do braço. Às vezes acorda, né, com a mão assim formigando. Às vezes derruba uma xícara, um prato, mexendo em casa, nos seus trabalhos diários, e você sente essa dor, essa dormência. Então, isso daí afeta muito a população, principalmente do nosso plano Best Senior, que pega a melhor idade, né? Que é a partir dos 44+. Eu já ia perguntar isso, né? Assim, se existe, a partir de que idade as pessoas começam a se queixar mais, né? Eu ia até aproveitar, porque eu disse assim, rapaz, agora eu estou sem saber o que de fato é que eu sinto nas mãos, né? Ah, eu tenho só 35, mas já tá assim, né? Já tô capenga. Aí eu sinto muito, por exemplo, eu não consigo muitas vezes abrir uma garrafa. Eu não tenho força para, se tiver muito apertada, eu não consigo, assim, dar uma fraqueza realmente nas mãos, né? E muita dor nessa região. Não sei se tem a ver ou se é algum outro problema, porque a pessoa pode até confundir, porque eu sempre digo assim, eu tenho tendinite. Sim, né? sim. Na minha cabeça eu tenho tendinite, né? Eu digo pra todo mundo. Eu não, porque dói isso aqui tudo. Então, tem uma relação? Então,
pode ser do túnel do carpo e existem doenças associadas. Em até 30% nós temos outras doenças associadas. O túnel do carpo, muita gente acha que é uma tendinite. Não é uma tendinite. Tendinite vem do tendão e altera movimento. O túnel do carpo é uma neurite, a inflamação do nervo, né? Então ela altera a sensibilidade ou motor, perda de força. Só que em alguns casos, em até 30%, principalmente se você tiver alguma doença associada, como diabetes, hipotiroidismo, artrite reumatoide, você também tem mais chance de ter outras doenças. E aí as tendinites tem a tendinite de Quevin, que é a tendinite do polegar, movimento repetitivo. Existe outra tendinite que é chamada de tendinossinovite estenosante, que é o dedo em gatilho mais conhecido. Em até 30% das pessoas que têm túnel do carpo têm isso. Então pode ser uma somatória de algumas doenças, ou pode ser a própria túnel do carpo, sim, já demonstrando uma falta de força. Em 30 anos, alguns pacientes já têm, sim. O mais comum são mulheres, certo? Mulheres na meia idade, podendo variar de 20, 30, dependendo da literatura, até 40, 60. Não é incomum nos homens, mas a mulher tem 3 vezes mais chance de ter do que o homem. Premiada. Esses sinais, Fernanda, que você falou, eu me lembrei agora, tem uma paciente minha de 14 anos que ela se queixou de dores nos dedos e aí foi ao ortopedista. E lá ele disse, olha, você mexe muito no celular? E a resposta foi que sim, né? Então ela fez um movimento que é esse aqui. E está com muitas dores e um pouco de fraqueza mesmo. Pode ser o túnel do carpo, leva esse movimento excessivo com os dedos, pode levar? Eu ia até comentar isso. Na verdade, a nossa vida atual é muito digital, né? E se você for pegar essa geração mais nova, é muito WhatsApp, é muita conversa. E assim, até a gente, quando está trabalhando, é um mundo digital, seja no celular, seja no computador. E quando você vai descansar, eu costumo falar para o paciente, quando você vai descansar, você não descansa a mão, porque você acaba indo para o celular. Chega em casa no fim do dia do trabalho, descansa onde? No celular. Então, assim, existem estudos até que mostram, esse é um dado que eu acho bem interessante, até falo com os pacientes, que a nossa média mundial de digitação diária é de 6 horas por dia. Então, é muito tempo. O Brasil está em segundo do ranking nacional. Mais de 9 horas, se não me engano, é 9 horas e 27 minutos, com a digitação de repetição. Então, assim, o túnel do carpo não chega a dar dor dessa no polegar. Sim. Essa é mais comum dessa que é associada, o de Quevin, que é 30% de associação. Então, o movimento repetitivo do polegar causa também uma tendinite. Então, a gente precisa ter cuidado nisso daí. E aí, doutor, gostaria de agradecer o nosso bate-papo. Doutora Flaviana também, mais uma vez. Vou procurar saber, né, essa informação, porque de fato eu sinto essa fraqueza. Agora eu digo assim, estou em crise, né? Toda vida eu digo, estou em crise da minha tendinite, porque na minha cabeça é tendinite. Mas vou procurar saber, porque de fato, até minha mãe diz assim, menina, tu tem que procurar o que é isso. Eu digo, mãe, abre aqui, eu não consigo abrir, né? Então quero agradecer, né, trazer esse assunto tão importante, doutora Flaviana, mais uma vez. Também. Um cheiro grande para vocês. E amanhã tem mais